Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A comunicação no agronegócio tem ganhado cada vez mais relevância estratégica, especialmente diante dos desafios de tornar a produção de alimentos mais eficiente e sustentável. Em um setor que movimenta a economia global, comunicar com clareza, propósito e responsabilidade é essencial para conectar produtores, empresas, centros de inovação e a sociedade. A nossa convidada de hoje, a Fernanda Blaschke, é uma profissional com mais de 2 décadas de experiência na área e que tem como responsabilidade assumir um importante desafio no agro, liderar a comunicação da UPL, uma multinacional com forte atuação em soluções agrícolas e compromisso com a sustentabilidade. Mas antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Fernanda Poloni Blaschke nasceu em São Caetano do Sul e é formada em administração. Ler é seu refúgio, mas é na comunicação que faz a diferença. Hoje lidera a comunicação da UPL, multinacional indiana e a 4ª maior do mundo em proteção de cultivos. Mãe de 2 meninas, casada e movida por propósito, ela transforma palavras em pontes. Protagonista, porque sabe que comunicar o agro é dar voz ao que sustenta o Brasil, com estratégia, humanidade e coragem. Obrigada, Fernanda. É um prazer poder te receber aqui na Protagonista, conhecer um pouquinho mais dessa sua história. Eu que agradeço, Jaque, pela oportunidade da gente contar um pouquinho como a gente comunica no agro. Exatamente, Fernanda? Porque muitas mulheres te conhecem, muitas mulheres te veem aí nos eventos, mas talvez nem todas conheçam a sua trajetória, Então eu queria começar por aí. Como é que você entrou no agronegócio? É bem interessante essa pergunta, Jaque, porque de fato eu não comecei no agro, Você já comentou aqui no começo do programa que de fato eu tenho mais de 20 anos na área de comunicação, porém eu passei por diversos segmentos, Então eu passei pelo automotivo, eu passei pela área de plásticos e borracha, eu passei pela área de moda, eu trabalhei com licenciamento e a oportunidade na UPL apareceu há 3 anos e eu era exatamente o que hoje eu falo do consumidor, Eu era aquela que sempre consumiu todo e qualquer produto do agro, afinal de contas eu me visto de algodão, afinal de contas eu me alimento do produto vindo desse agro nacional que tanto nos dá orgulho, mas eu não conhecia a maneira como ele lidava, todo o potencial, a maneira como é o público, e foi uma grata surpresa. Então eu tinha uma amiga em comum que já estava no agronegócio, ela foi da John Deere, me indicou, e a UPL também, ela é uma empresa que aposta bastante, uma empresa bastante inovadora e também inovou ao me trazer uma outra visão de comunicação, com uma visão, o que a gente fala não da Faria Lima, mas de São Paulo, com uma outra visão de outros mercados, porque também sentiu uma necessidade de que precisávamos comunicar de uma maneira diferente. E é isso que eu venho fazendo desde que eu entrei na UPL há 3 anos e meio e de fato picada pelo bichinho do agro, apaixonada pelo agro, orgulhosa do segmento que eu estou hoje. É muito legal, Porque eu também não venho do agro e a gente sempre fala comunicar, Somos comunicadores, vamos Exato. Comunicar vários temas, mas como o agro é apaixonante, Fernanda? E como tem milhares de oportunidades. Sim, exatamente isso. Acho que cada vez mais, Jaque? O que eu tenho acompanhado ao longo desses anos é um agro mais jovem, É um agro que a sucessão familiar ela tem sido muito forte. Nós duas estarmos aqui, um agro em que a mulher tem sido cada vez mais protagonista, e tudo isso tem mudado o negócio. E em mudando o negócio, de fato, nós temos que mudar a maneira de comunicá-lo. Então, assim, a partir do momento que sempre que você comunica para alguém mais jovem, você tem um nível de atenção menor, porque você tem uma série de outros elementos aí. O agro é extremamente tecnificado, é extremamente internacionalizado, coisas que as pessoas de fora do agro não sabem, e cada vez mais sustentável.
né? Então, assim, tudo isso nos demanda uma comunicação diferente, né? E nós, como mulheres, aqui como mulheres comunicadoras, conseguimos ter este olhar. Então, super importante a gente estar nesse papel e nesse momento do agronegócio. A UPL é uma empresa muito, comprometida com a sustentabilidade. Sim. É uma pauta que vocês trazem o tempo todo. Quais são os seus principais desafios para comunicar essa sustentabilidade no agronegócio? Então, a sustentabilidade no agronegócio, ela cresce, mas ela é algo novo. Então, um dos principais desafios é uma comunicação educativa, né? Tanto para dentro da porteira, né? Então a gente cada vez tem mais agricultores, produtores e canais sabendo que tem que ser cada vez mais sustentáveis. Então, né, dentro dos programas que nós trabalhamos, agricultura regenerativa, programas de carbono, né, de regeneração de carbono no solo, próprio o manuseio de biológicos, né, especialmente em culturas de especialidades, né, o agricultor vem aderindo cada vez mais, porém ainda com muitas dúvidas, né, porque é relativamente novo. E ainda mais na parte de como monetizar tudo isso, não só, né, no entregar um produto mais sustentável, né, no segurança alimentar, mas, por exemplo, como ele vai vender créditos de carbono lá na frente. Né? Então, assim, a gente tem o desafio de comunicar, mostrar, né, todas as nossas iniciativas, mas também educar, ao mesmo tempo em que a UPL tem a bandeira de também mostrar isso para a sociedade, mostrar o agro sustentável para a sociedade, mostrar o quanto o Brasil é evoluído já, mesmo que está numa trajetória, mas numa trajetória que ele já largou na frente, né, como UPL, e que isso vai aumentar cada vez mais e mostrando que, inclusive, o quanto o agricultor é comprometido com isso. Então, por isso que nós temos iniciativas tanto para dentro quanto para fora da porteira para vencer esses desafios. Falando da iniciativa para fora da porteira, né? Uma das mais emblemáticas, talvez, dos últimos tempos foi a Copa do Mundo, né? Como conectar o futebol e a Copa do Mundo com o produtor rural? Foi uma experiência, sim, grandiosa, uma experiência extremamente rica para a UPL e para a Fernanda como profissional, né? Porque de fato, e foi exatamente para isso, quer dizer, como podemos mostrar para a sociedade o agro sustentável? E de repente a UPL resolveu estar no maior torneio esportivo do planeta, né? Numa linguagem que conversa com todo mundo, quer dizer, o futebol conversa com a maioria das pessoas no mundo inteiro, por isso que nós temos um torneio só disso, de 4 em 4 anos, tão famoso. Mas também conecta com o agricultor, com o agro, né, e com a sociedade. E nós realmente usamos a Copa como uma bandeira para mostrar o agro sustentável para o planeta. E foi super bem sucedido, né? Além do fato de nós termos, né, toda a comunicação, nós aqui no Brasil podemos contar com o Cafu, né, pentacampeão, foi assim, o Cafu mergulhou no agro, muito bacana até, ele passou a levar o agro para além até da UPL, então ele passou a participar de encontros que ele mesmo, com o conhecimento que ele adquiriu conosco, ele passou a ser um defensor do agronacional também, e ele também aprendeu conosco, né, quando nós o contratamos. Então assim, para além da gente também levar, né, esta bandeira, a UPL mundialmente levou mais de 1.000 pessoas ali para o Catar, né? Então, assim, viveu aquela experiência de Catar tão diferente, mas também essas pessoas foram protagonistas, né, de mostrar o agro sustentável para o planeta ali dentro da Copa do Mundo. Muito legal, Fernanda. Adorei te conhecer um pouquinho mais. Obrigada Eu também, pela já que foi um prazer estar aqui e agradeço de novo pela oportunidade. Obrigada. E no próximo bloco vamos aprender com Ana Rita Scosafave como potencializar resultados, reduzir custos e conquistar mercados com gestão estratégica. Então não sai daí! Potencializar resultados, reduzir custos e conquistar mercados são 3 grandes objetivos de quem vive do campo. E alcançá-los depende cada vez mais de decisões baseadas em gestão estratégica, inovação e inteligência de negócios. Essas ferramentas permitem transformar propriedades rurais em empreendimentos sustentáveis, lucrativos e preparados para os desafios do mercado. E para explicar como colocar tudo isso em prática, vamos conversar com Ana Rita Scosafave, especialista com mais de 30 anos de atuação no agronegócio. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela?
De Junqueirópolis para o coração do agro brasileiro, Ana Rita Escosafave é a força que transforma. Médica veterinária, mestre, empreendedora e consultora, fundou o grupo SCZ e já capacitou milhares com sua voz firme e acolhedora. Na lida do campo e na liderança feminina, constrói pontes entre tradição e inovação. Jurada de queijos, produtora de cana, café e pecuária e eterna aprendiz da terra. Protagonista, porque semeia mudanças, cultiva conexões e colhe respeito onde quer que vá. Oi, Ana, obrigada. É um prazer te receber aqui na Protagonista. Seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. É um prazer estar com vocês aqui na Protagonista. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho, então, né, sobre essa nova visão que o produtor rural precisa ter, né, Ana? Olhando para o negócio dele como uma grande empresa, né? E como é que você... O que você colocaria ali para esse produtor que quer começar a transformar e ter mais produtividade, um negócio mais estratégico? Quais seriam as principais dicas? Olha, já que hoje tem que parar com os achismos, né? O produtor tem que se tornar uma empresa rural. Então ele precisa fazer planejamento, cotações, ele precisa parar de ir só num lugar para fazer as compras, precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo, no mercado todo. Então ele precisa parar, ele precisa essas dicas são: você estar à frente dos negócios, não deixar outras pessoas tomarem conta da sua vida financeira ou da produtividade, estar antenado no mercado futuro, mercado agropecuário que corre todos os dias. Tudo isso está de acesso fácil, está no WhatsApp que todo mundo está acostumado a usar. Então, os aplicativos estão aí e é isso que ele precisa parar dos achismos, né? E planejar mais. Isso é planejamento. Ele precisa de planejamento. E a gente fala desde o pequeno produtor, né? Não necessariamente só o grande. O pequeno também precisa, mesmo que ele não seja impactado num primeiro momento, a mudança de mercado vai fazer com que em algum momento esse impacto chegue a ele, né? Sim, vai sim, já que hoje a gente fala pequeno produtor, mas no estado de São Paulo, o pequeno produtor pode chegar até 126 hectares. Então, é bastante grande a propriedade, né? Então, ele precisa de ser impactado fazendo todas essas conquistas, essa parte também de integração lavoura, pecuária, floresta, hoje agir com sustentabilidade. Então, assim, ele tem que estar muito bem antenado, bem informado, né? As informações estão fáceis para ele mais do que nunca, então ele precisa de ter estar com essas informações em dia e planejando. Falando um pouco, né, de perdas aí, quando a gente fala em reduzir custos no campo, especialmente na pecuária, que tipos de ações práticas você recomenda que realmente fazem a diferença ali no dia a dia da fazenda? Olha, Jaque, como nós falamos desde o início, planejamento. O planejamento tem que começar da safra. Geralmente o planejamento começa um ano antes, né? Então hoje nós estamos terminando a safra 2025, né? E vamos começar a 26. Então, o ano agrícola, ele começa, ele termina agora, né, dia 31 de junho, começa dia 1º de julho. Então, a principal coisa é que ele já tenha feito tudo o que ele planeja para a safra 2026, né? Então, planejamento, as compras, o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer, de uma maneira que isso já minimize os custos. Então, o planejamento anteriormente dá para se errar menos. É lógico que nós temos aí todas as bolsas, o mercado, os commodities, né? Cada um, a rastreabilidade. Então, tudo que você faz anteriormente é mais fácil você corrigir, né? Do que você, na hora, ter que lançar alguma atividade para correção imediata. Quando a gente fala de inteligência de negócios, é algo muito novo ainda para o produtor rural, né? Como é que você acha que ela pode ser aplicada aí na rotina do campo? Hoje o produtor rural, ele já está bem sistematizado com essa inteligência. Então,
como eu falo, você vai fazer um planejamento para a safra, um planejamento para ele anual, ele já entende, né? Ele já tem que entender que ele vai conseguir melhores resultados. Então, assim, não é pegá-lo no colo para explicar tudo isso, mas é estar com ele, mesmo fora do campo, estar com ele sempre dizendo como ele agir, né? Porque eu, no caso, sou uma estrategista para que ele melhore seus resultados. Então, com essa inteligência hoje artificial, chegando no campo, com a internet já no campo, então isso melhora as condições deles de forma mais sustentável e com melhores resultados. Muito legal. Quando você fala de planejamento, Ana, você fala a utilização de, por exemplo, bioinsumos e quais as quantidades, né? A quantidade que ele pretende plantar, se ele pretende ter uma produção de, por exemplo, X sacas, é esse o planejamento que ele precisa fazer? Ou seja, se ele vai precisar contratar uma mão de obra durante algum período, e isso teria que ser feito 6 meses, pelo menos, antes. Isso mesmo. Ele precisa planejar, porque isso é um preventivo. Então, hoje, o que todo produtor deve fazer é planejar o que ele vai. Então, se ele vai plantar 1 hectare, se ele vai plantar 100 hectares, 1000 hectares, o que ele vai precisar de comprar antes, os insumos que você está falando. Hoje, o bioinsumos é o que nós temos mais utilizados, né, que é menos problemático para o solo. Nós temos que ver que o solo é a nossa maior riqueza, né, no tocante do gado. Também comprar muito antes. Agora você não acha nada para comprar. Então, mesmo que se for comprar agora, ele vai comprar por altos custos, o que impacta no meu planejamento. Então, pelo menos 6 meses antes, para correção de solo, para compra de insumos, para compra de sementes, né, mesmo que for para o final do ano. Então, o gargalo seria antes de que todo mundo está fazendo, né? Seria você ter uma performance de você estar comprando tudo anteriormente, ou seja, na entre safra da compra. Porque na safra da compra, aí ele vai pagar muito mais, então isso é falta de planejamento, como eu disse. Não dá para achar mais na pecuária e nem na agricultura. Você tem que ser exato, e exato é você programando tudo antes, né? Mesmo acontece os imprevistos, claro, mas com a programação você otimiza resultados. Muito legal, Ana. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, Jaque. Agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. Queremos conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua história. E no próximo bloco vamos conhecer mais uma mulher protagonista do Canal Rural. Fique com a gente. Hoje o quadro A Protagonista Especial Canal Rural destaca uma mulher que conecta informação e campo com talento e paixão à frente do programa Interligados. Ela percorre o Brasil dando voz aos produtores rurais e fortalecendo as cadeias de aves e suínos. Comunicadora Juliana Azevedo leva o agro para dentro das casas com sensibilidade e propósito. Antes da gente bater um papinho, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? De Rondonópolis para o Canal Rural, Juliana Aguiar Azevedo carrega o agro nas raízes e a comunicação na alma. Formada em jornalismo pela ESPM e com formação em jornalismo televisivo pela NIFA, é uma comunicadora nata. Curiosa, recém-casada, apaixonada por bons vinhos e pela boa mesa, o que mais a move é tornar a informação acessível. À frente do projeto Interligados do Canal Rural, já registrou mais de 85 histórias de produtores. Ela é protagonista porque transforma a palavra em pontes e faz cada produtor se enxergar como peça essencial do Brasil que alimenta o mundo. Oi, Ju, seja bem-vinda à Protagonista. É um prazer te receber aqui e ver toda essa trajetória que você está fazendo dentro do nosso setor. Muito obrigada, Jaque. Estou super feliz de estar na Protagonista hoje. Contar um pouquinho da minha história, né? São 28 aninhos, mas acho que tem muita coisa ainda pela frente. Muita coisa e uma transformação gigante que a gente vai ficar sabendo aqui. Primeiro, Ju, contar para as pessoas, né? De onde vem a Ju com o agro? Que conexão é essa? Nascida no agro ou escolheu o agro? Jaque, minha origem no agro é desde que eu nasci.
né? Eu sou filha de pecuarista, neta de pecuarista, bisneta de pecuarista. Então, assim, eu nasci no agro. Eu nunca morei na fazenda, né? Sempre morei na cidade, mas todos os finais de semana ia para a fazenda, andava a cavalo com meu avô, tocava gado. Então, assim, essa é a minha infância. E eu venho de uma cidade, Rondonópolis, que respira agro também. Meu avô foi para Rondonópolis na década de 60 e não tinha nada, só tinha terra fértil e muita oportunidade. Então ele chegou lá, foi um dos pioneiros na pecuária de Rondonópolis, eu sinto muito orgulho dessa história. E hoje você vê muito produtor rural na cidade. Então, assim, é uma cidade que respira agro e eu vejo que a minha origem e a cidade estão totalmente entrelaçadas. E quando você resolveu fazer a comunicação, em algum momento você imaginou que você comunicaria o agronegócio? Jaque, nunca passou pela minha cabeça, assim, eu acho que a comunicação te dá muitas possibilidades, né? A comunicação te abre muitas portas, você pode falar de tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito comunicativa, mas nunca pensei que eu conseguisse aliar essa minha origem com essa minha paixão por comunicação. E aí foi quando eu entrei no Canal Rural, né? Mas o legal é que eu sempre tive esse background, assim, no agro, mas muito ligado à pecuária, à lavoura. Agora, falar de aves e suínos, uma cadeia que eu não sabia nada, nunca tinha ouvido falar, não sabia a potência que o Brasil é nesse setor. Então, assim, esse para mim foi o maior desafio. E aí, há 2 anos que eu entrei no Canal Rural, tive essa oportunidade, foi muito legal, assim, de conseguir juntar essas duas coisas e eu acho que foi mais natural, mais fácil para mim. Porque eu vejo que muita gente urbana tem um pouco de dificuldade de entender de onde vem o alimento, de entender o campo. E isso me ajuda até quando eu faço as minhas viagens, né, pelo Vida no Campo. Porque quando eu falo para o produtor de onde eu vim, ele sente uma certa empatia e ele consegue se abrir mais comigo. Então eu uso isso também muito como ferramenta para o meu trabalho hoje. É uma conexão. E você toca, né, junto com a gente aqui, o Interligados, que fala sobre esse mercado de aves e suínos. Você veio, né, cada vez mais se aperfeiçoando. Quando você olha para esse universo, né, para essa trajetória que você já fez, o que você sente, Ju? Eu fico muito feliz, assim. Quando eu entrei, eu acho que foi um desafio grande. Eu tive que estudar, entender a pujança que a gente tem no setor, né, de aves e suínos. Então, hoje a gente é o maior exportador do mundo de carne de frango, o 2º maior produtor de carne suína também, o 4º maior produtor e exportador. E eu vi, gente, quando você pensa em pecuária, eu acho que a maioria das pessoas assim, você pensa em pecuária de corte, você pensa em pecuária bovina. E frango, suíno também é pecuária. Então eu acho que o agro é muito maior do que às vezes a gente pensa. Então eu abri muito minha cabeça em relação ao que é o agro. Conheci muitos produtores de vários perfis, produtores mais familiares, produtores mais empreendedores. Então assim, quando eu vejo minha trajetória, poxa, eu já contei mais de 85 histórias de produtores de aves, suínos e ovos. Eu fico muito feliz, assim, e eu consigo lembrar de cada uma. Assim, quando me perguntam, e você conheceu o meu primo? Às vezes eu vou numa região que eu já entrevistei uma outra pessoa, eu falei, quem que é? Ele me fala um pouquinho, eu lembro. Então, é muito legal, assim, lembrar de cada história que eu já consegui contar e narrar um pouquinho. Muito legal. E o que você diria para outras mulheres que, como você, têm raízes no agro e querem continuar aí ocupando esse espaço? Eu acho, Jaque, assim, que a gente tem que acreditar muito em tudo que a gente for fazer. A gente tem que colocar energia naquilo que a gente quer, né? Então, eu acho que o segredo é acreditar e buscar informação. Então, hoje a gente tem muita informação, até um pouco saturado, né? A gente consegue informação nas redes sociais e tal. Então, a gente precisa, de certa forma, filtrar essas informações e buscar pessoas que sabem. Eu acho que uma pessoa que você também conhece, uma vez me falou, é muito melhor você conhecer pessoas que sabem do que saber. Então, entender ali quem conhece sobre o assunto, fazer um networking legal, buscar em livro. Eu, quando comecei nesse setor, gente, eu não sabia nada, imagina. Então, eu achei um Instagram muito legal de uma produtora que conta um pouquinho da rotina do produtor rural, que é o Vida de Granja. Eu encontrei também pessoas que conheciam um pouco mais do setor, conversei, marquei conversa. Então, eu acho que é buscar informação e acreditar no seu sonho. Acho que sou nova ainda, né, Jaque? Tenho um caminho longo pela frente, mas se eu puder dar uma dica é essa.
acreditar no seu sonho e buscar informação. Que bom, Ju. Obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você, estou muito feliz. Você é uma inspiração para mim como comunicadora e também como comunicadora no agro. E é sempre um prazer estar aqui no Canal Rural, agora em outro estúdio, outra telinha. Obrigada de verdade pela oportunidade. Obrigada a você, Ju. Bom, e o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na nossa tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem. Até lá!